Vamos dar nota para os jogadores, Jonathan? Simbora, vamos lá fazer essas notas aí, jogador a jogador, né? Tem que dar nota, né, Gilmar? Isso aí, o pessoal do chat também participa com a gente aí nessa questão aí das notas aí, jogador por jogador. Vamos começar então? Olhar o Rafael Cabral, hein, capitão do time, e que hoje fechou o gol do Cruzeiro, né, o velho Raposo? Começa aí. O Rafael Cabral hoje foi espetacular, cara. Assim, quando ganha é porque jogou bem, gente. Não existe o time ganhar jogando mal. Então, todo mundo tá de parabéns, que o futebol é coletivo. Um jogador depende do outro. O Rafael Cabral, a zaga tá passando confiança para ele jogar. Essa é a diferença. Mesmo no início, quando o Oliveira dando uma titubeada lá, mas no geral a zaga tá passando confiança, o meio de campo também. Então, nesse aspecto, eu vou dar 9 pro Cabral. E aí, Gilmar? 8,5. Foram 7 defesas, sendo 2 dentro da área, ou seja, defesas difíceis, né? E o jogador que foi crucial para essa vitória acontecer. Eu dou 8,5 pro Cabral. Sim. O grande Rodrigo Santana falou que vai ser 10, pro Cabral. O Samuel falou 10 também. O Edilson Bispo falou Rafael 10. Hoje o pessoal aí deu nota 10. Eu vou dar 9 pro Rafael Cabral, viu? 9, né? Pelo que apresentou hoje. Vai ser uma nota aí. É uma nota alta? Sim, é alta, mas ele mereceu, cara. Hoje fechou o gol do Cruzeiro. Teve uma questão só, foi uma bola que ele soltou no primeiro tempo, mas ele foi lá e conseguiu recuperar a bola. A bola não foi tão forte assim, ele soltou, depois conseguiu recuperar. Mas é isso. Rafael hoje merece uma nota 9 aí. Top demais. O William, na direita. Vai. Olha, o William é aquele lateral que apoia na boa, né? E marca muito bem. Eu dou 9 também. Eu achei que a zaga do Cruzeiro hoje foi excelente, sabe? O time do Grêmio não teve chance. Foi 9. 9 pro William. E aí, Gilmar? Eu vou dar 7,5 pro William. É um jogador que ainda vai jogar melhor do que já tá jogando. Sim. A gente até destacou durante a transmissão, né? Ele tá tendo uma sequência de jogo agora, depois de 2 anos, cara, de carreira. E tomara que ele consiga fluir, sabe? Que ele consiga, em toda a temporada, performar de forma seguida. Jogando bem, jogando mal, enfim. Isso aí vai depender dele, mas que ele consiga estar à disposição. Tá melhorando, tá jogando bem, é um jogo melhor que o outro, 7,5, tá? Mas o William vai ser muito importante pro Cruzeiro esse ano, até porque, enfim, né? Eu não confio muito no seu substituto imediato, apesar do Formiga ter feito um bom amistoso contra o Red Bull Bragantino, mas eu acho o William mais completo. Quando ele estiver ali nos trincos, eu acho que o William vai ser um lateral de destaque aqui no futebol brasileiro. Boa, Carol 4 falou Cabral 10. O Edilson dando as notas pros demais lá na frente já, Edilson. Na hora que chegar eu passo sua nota aqui. William, Rodrigo Santana falou 10 pro William também. O Edilson falou que é 6. Né? Samuel 8 pro William. Carol falou 9 no William, né? O Marcos falando do Cabral aqui 10. O William 8, Samuel aqui. Obrigado a galera que tá participando. O José falou 10. Pro William, pessoal participando com a gente, obrigado aí. E agora o próximo aqui, eu vou dar minha nota pro William agora, 7 pro William, hein, 7. Eu acho que ele não é um lateral excessivo, não é um lateral muito participativo, do que a gente espera de um lateral ofensivo, ele não é. Mas defensivamente, né, ele é um bom lateral, defensivamente ele é praticamente um zagueiro, né, o William. Então faz taticamente ali a parte defensiva muito boa, e ajuda demais na defesa, mas a parte frente, aquela parte que chega à linha de fundo, fazer cruzamento, isso falta no William, e eu quero ver isso no William, porque senão não é um lateral, é um zagueiro, tá? Então tem que ter isso também, do William chegar na frente, linha de fundo, chegar e fazer o cruzamento para a área, tem que ter isso, né? Assim também, daqui a pouco a gente vai falar, o Marlon, né? Mas eu não sei se é o esquema do Pepa que pede isso, né? Ou se o que acontece, mas o William e também o Marlon não é tão incisivo, não vai à frente, não chega à linha de fundo, vem cruzamento, não. Eu vejo mais quem faz isso, sabe quem? Bruno Rodrigues faz isso, cruzamento, chega na linha de fundo, faz cruzamento. Você vê muito Matheus Vital fazendo isso, Nicão, são os ponteiras mesmo, mas o lateral mesmo, que tinha que fazer essa função, não tá fazendo de chegar na linha de fundo e fazer o cruzamento. Então 7 para ele hoje, pela parte defensiva, velho.
Na verdade, o Cruzeiro está jogando com lateral, como lateral, Jonathan. Porque depois de um certo tempo, o lateral passou a ser ala, ser mais um atacante do que um lateral. Quem assistiu o Cruzeiro do Nelinho sabia que o Nelinho chegava só até a linha do meio de campo. Quem depois ia atacar era o ponta direita. Isso acabou no futebol. E isso está sendo resgatado no Cruzeiro. Os laterais vão só na boa. Tanto o Willian quanto o Marlon vai na boa. Isso aí é ordem tática mesmo. Porque se a gente detectou que um dos principais problemas do Cruzeiro era o sistema defensivo, tá certo. Tá certo, é isso que eu ia falar. O técnico identificou que o problema da defesa do Cruzeiro era fraca, então ele resolveu se resguardar. Sim. Mas aí o que acontece? Talvez não seja isso, talvez a falta um pouco da criação, que hoje teve bastante criação, vamos ser sinceros. Então você já respondeu. Então você já respondeu, Joe. Hoje, mas a gente não vem fazendo uma boa campanha não, gente. A chegada dos laterais não está condizendo com a boa criação que está acontecendo, você está criando bastante oportunidade. Não é a questão da criação, é simplesmente do último passe ou da hora de fazer o gol. Por exemplo, o Cruzeiro jogou para fazer 1-0 no Grêmio ou para fazer 3-4? Jogou para fazer 3-4 hoje ou para ganhar de 2-1, 3-1? Não é a criação, não é a falta da chegada dos laterais. É outras coisas ofensivas. Não põe na ponta dos laterais, não. Eu e o Gilmar não coloco, não. Então, também não. Mas é isso, né? Na minha visão. Mas, acho que eu tô acostumado que é time 2013. E eu fui olhar aqui os números. O Marlon deu um cruzamento em todo o jogo. Isso chama atenção realmente. Um cruzamento só para lateral, mesmo o cara se resguardando mais, chama atenção, mas eu consegui entender o Pepa, porque arrumar a casinha primeiro, depois pensar em soltar esses laterais aí com um time mais organizado. E sim, mas não é questão do jogo de hoje, gente. É questão que a gente fala, que hoje você viu muita gente aí, você viu o pessoal, hoje fizeram perguntas que a gente gostaria de fazer às vezes, sabe? O pessoal perguntando do Ramiro, por que não Felipe Machado, o pessoal perguntando sobre o terço final do jogo, que deu uma queda, né? No terço final do jogo, e ele explicou o porquê dessa questão. Então, tipo assim, não é de hoje, mas é dos jogos que a gente viu, por exemplo, contra o Corinthians, a gente viu contra o Náutico, teve sim o Cruzeiro chance, mas o primeiro tempo do Cruzeiro não foi tão bom. O Cruzeiro, no segundo tempo, ainda pecou um pouco, mas eu não vi aquele jogão contra o Náutico, não, gente. Mas eu cria oportunidade, Gil. Sim, mas como a gente acompanha um outro time, eu sei que o pessoal vai falar, mas o Cruzeiro tá adotando uma coisa que já era lá de 90 para trás. Beleza, quer pensar assim, pensa. Mas eu vejo o lateral chegando além de fundo e fazendo cruzamento, gente. O que a gente aprendeu no futebol é isso. Mas aí, se quer usar um esquema tático hoje que o lateral é defensivo, e o Cruzeiro conseguir construir mesmo assim, sem o lateral fazendo a função de chegar na linha de fundo e fazer o cruzamento, beleza, pra mim não tomando o gol e conseguindo fazer gol, é isso, cara. É isso, é mais ou menos Mano Menezes, né, o Gilmar? 2017, onde o time era muito defensivo, saía jogando, tocando ali e conseguia fazer 1-0 e fechar a casinha e acabou, né? É 1-0, 3 pontos na conta e o resultado importava, é isso que importava, né? Mas é isso que eu quero. Eu quero que o Cruzeiro ganhe, de meio a 0. Eu falei hoje, velho. Você falou que tava jogando bem o Cruzeiro, velho. Aí eu falei assim, velho, eu quero que... Pode jogar mal, mas fazer o gol, ganhar o jogo. Exato. Né? A gente falou isso contra o Náutico, por exemplo. Tá jogando bem o Cruzeiro. O Náutico foi lá, jogando nada, foi lá e fez o gol. Aí eu falei, se trocava o que o Cruzeiro fez hoje pelo que fez o Náutico. O Náutico não fez nada, mas fez o gol. É isso que importa. Né? Vamos avaliar os dois zagueiros, né? Pra gente falar dos dois, né? Pra comparar um com o outro. Aí. Agradecer primeiro, velho, a sua audiência, mais de 600 pessoas assistindo a gente aí. Brigadão, tá, galera? Deixa o like aí, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Vamos ajudar aí também o canal Cruzeiro Velho Raposo, deixa o like. O canal Cruzeiro Nostalgia, deixa o like também. Cruzeiro Nação Azul, o Boca não tá aqui hoje não, mas a gente tá representando o Boca aqui, então deixa o seu like aí. Gente. Dá a ida nos canais, deixa o like e volta pro canal que você gosta mais, não tem problema nenhum, mas passa nos 3 canais, nos 4 canais e deixa o like, ajuda os canais aí. Bom, os dois fala aí, velho, do Lucas Oliveira. O Oliveira, pelo primeiro tempo, 6, no segundo tempo eu dou 8. Inclusive, eu absolvo ele da expulsão, porque era um momento de muita tensão no jogo final. Naquela ânsia de tirar a bola, ele fez
Aliás, ele nem viu o jogador, porque ele estava de costas e levantou o pé. Né? Não foi aquela falta sem intenção, mas também é falta. Né? E se machucar é expulso. Essa que é a verdade. E de todo, eu dou 6 no primeiro tempo e 8 no segundo tempo. 8, 6, 14. Dividido por 2, média 7. O Lucas Oliveira. E pro Castan, esse eu dou 9. Eu achei que o Castan foi completo na zaga. Eu achei que ele foi... ele não cometeu falhas. Ele jogou o arroz com feijão bem temperado. É isso que eu queria dizer. Boa. Você, Gilmar? Cara, eu vou dar o Luciano Castan 9. Eu vou seguir aí o véi. Luciano Castan, eu disse em determinado momento do jogo, isso eu vou repetir. Ele é aquele cara que antes do jogo e depois do jogo você não fala, não lembra dele, porque ele vai lá, faz o trabalho dele bem feito, cara. E assim, não repercute, não compromete. E tá certo, cara. Zagueiro é isso. Quanto mais simples, melhor. E pro Lucas Oliveira, eu vou ficar aqui, cara, no 8, tá? Eu gostei muito do Lucas Oliveira hoje, só que o Lucas Oliveira, ele continua sendo inimigo dele mesmo. Ele vai ficando marcado por erros de passe. No segundo tempo teve um erro de passe, o Jonathan destacou isso, que gerou um contra-ataque pro Grêmio que quase sai o gol de empate. Não há necessidade, se você tá apertado, de tentar forçar um passe, Lucas. Joga pra fora, se for o caso, não tem problema não. Mas fazer o simples é melhor até para você ganhar confiança. Hoje, fazendo o seu papel de zagueiro, você foi muito bem. Um zagueiraço, você foi o principal responsável pela maioria dos combates com o Luis Soares, um dos principais centroavantes aqui do nosso continente atualmente, e jogou muito bem. O cara simplesmente não conseguiu fluir na partida, então não tem como chegar aqui e falar que você não fez uma boa partida. Mas no momento com a bola, nas saídas de jogo, ainda continua errando o passe, que gera problema pra gente. Então, por conta disso, eu não vou dar um 8,5, tá? Vou ficar no 8 aqui. Boa. Cara, como o Gilmar falou, o Castan é aquele jogador que muita gente criticou, porque vem de um time pequeno, não tem referência, não jogou em lugar nenhum, tá chegando no Cruzeiro, vem da onde? Todo mundo pergunta, né? Se questiona, né? Vai, 30 e tantos anos já, vai jogar no Cruzeiro, jogou aonde? Muita gente se pergunta. Mas é o melhor zagueiro que a gente tá tendo aí nesse atual elenco. É um cara que não compromete, é um cara que ajuda muito e tá fluindo muito bem no Cruzeiro. E vai merecer um 9 também hoje aí, pelo que apresentou. Pra mim deveria ser o capitão, inclusive. Sim, pra mim também, porque é o cara que dá pra apresentar lá na frente. E vem sendo o Brock aí, vamos dizer assim, um Brock que a gente tava acostumado aí, né, desses últimos tempos aí. O Brock também começou muito mal lá no começo. Você lembra do Brock? Depois o Brock foi se destacando, pegou confiança na Série B. E no final... uma temporada e meia, bem abaixo no Cruzeiro. Uma temporada e Sim. meia. Aí na metade do ano passado ele se transformou, cara. Se transformou, cara. Impressionante, velho. Parece que ele foi igual aquele super pateta, né? Ele comeu o amendoim e se transformou no super-herói. Não, por isso que de um Cruzeiro em Goiás, lá na Serrinha. Cara, o Brock só faltou pegar a bola e colocar com a mão dentro do gol do Goiás. O Brock jogou muito mal no primeiro ano com o Cruzeiro. Aí começou mal o ano passado e depois ele fluiu. É incrível o que o Brock rendeu ano passado ali com o Zé Ivaldo e o próprio E tá bem, tá disputando Libertadores aí, tá bem, tá do céu. E é isso que credenciou a saída dele, né? O futebol apresentado, né? E aí, só usando o Brock de exemplo, o Gilmar, é que eu tenho um exemplo também que eu espero do Lucas Oliveira. Porque o Lucas Oliveira fez uma Série B sensacional e teve uma queda, eu acho que sentiu muito, talvez, a Série A. Ele jogou a Série A pelo Atlético Goianiense. Mas eu acho que sentiu de novo o baque, né? E ele vem fazendo umas coisas que eu acho que ele não tá pensando às vezes. Eu acho que ele faz primeiro, é tipo aquele cara que derruba a porta e depois pergunta. É tipo isso, ele tá afobado. Como o velho comentou, ele tá fazendo situações ali que atrapalha ele no decorrer do jogo. Ele não é um mau zagueiro. Como o Gilmar falou, ele colocou o Soares no bolso hoje, gente. E não é fácil fazer isso, né? Então, vai receber um 8 também, né? Tô copiando o Gilmar, o velho também, um 8. Mas ele tem que melhorar em muitas situações. Eu acho que na hora que ele começar a colocar a cabeça dele no lugar
e fazer um futebol pensado, ele vai ter muito mais a fluir, né, dentro do Cruzeiro. Então, hoje vai ser um 8 pro Lucas Oliveira aí. Mas eu vou falar pra você, hoje foi um Deus nos acuda lá umas 3 vezes, hein? Em saída dele lá. E isso é uma coisa que ele tem que melhorar. Então, pra nota dele aí, no futebol em geral, 8 pra ele hoje, que depois ele fechou a zaga mesmo. Se atrapalhou no final ali, não põe a culpa dele no cartão vermelho, no segundo cartão amarelo e cartão vermelho, porque ele nem viu o cara chegando. Mas se fosse isso lá no início do primeiro tempo, Gilmar, lá no início do segundo tempo, poderia atrapalhar demais o Cruzeiro. Então tem que sempre estar analisando, olhando as costas, alguém também gritar ladrão, sei lá, cara, mas isso atrapalha às vezes o jogador. Mas jogou bem hoje mereceu uma nota boa aí. E a gente também tem que dar incentivo pro cara também, né, pra ele não sentir queimado. Então talvez isso também pode até atrapalhar o cara às vezes, né. E vai assistir uma partida do banco, né, às vezes faz bem, pô. Ele vai assistir Cruzeiro e Bragantino do banco, vai fazer bem. De repente, pra voltar como titular e voltar... O próximo jogo é Cruzeiro e Bragantino? Náutico. Pelo brasileiro pelo brasileiro. Vai cumprir pelo brasileiro, né? Vai ser aqui, né? Ou fora? Vai ser aqui, vai ser em Bragança. Aliás, vai ser em Bragança. Pra mim é aqui, né? Pro Cruzeiro é fora. Vai ser em Bragança. Vai ser em Bragança. É isso aí. O Rodrigo Santana acho que definiu perfeitamente o Castan. Ele comenta, né? Castan é aquele jogador nota 7 sempre. Até aqui vem sendo isso mesmo. É aquele cara que ele passa ali na média, bonitinho, sem comprometer, sem fazer show, mas sem fazer alarde. Isso, perfeito. Regular. Boa. Vamos lá, então. Vamos agora ao próximo, que é o Marlon, na esquerda. Eu vou dar 7, né? Porque o esquema tático do Cruzeiro, o treinador privilegia o sistema defensivo. O lateral só vai na boa. Então, ele fez o papel que o treinador mandou, bem feito. 7. Eu vou copiar o velho, dei 7,5 pro William, e para ser coerente, achei que o Marlon foi um pouquinho abaixo do William hoje, então tiro meio pontinho aí, fico com 7 com o Marlon. Vai 7 também. Usando o esquema que vocês estão falando, né? Esse esquema lateral que vai até o meio só. Beleza, pra mim vai sempre faltar, né, o cruzamento, né, chegar na linha de fundo. Marlon principalmente, viu, Gil? O Marlon principalmente, porque o lado esquerdo ele fica muito povoado, porque o Bruno Rodrigues já tá lá. E tem hora que o Matheus Vital cai muito pro lá. Então, às vezes a gente pode até ver, como a gente viu, por exemplo, contra o Corinthians, os 3 juntos fazendo triangulação. Não foi muito efetivo contra o Corinthians, mas se treinar, se isso aí, né, entrosar bem, pode ser uma arma muito potente do Cruzeiro, porque a gente tem 3 jogadores de qualidade, tá? O Marlon sabe jogar bola, viu? Bola no chão. Matheus Vital e Bruno Rodrigues dispensa comentários. Eu falo isso principalmente, o Gilmar, do lado, por exemplo, que joga o Nicão. Porque o Nicão eu não vejo ele tão incisivo, ele é mais pesado. Então falta o lateral fazer a boa do Nicão ali, fazer o lado do Nicão, porque o Nicão não vai conseguir chegar na linha de fundo e efetivar um cruzamento. Então falta essa questão aí. O Nicão, na minha opinião, o Bruno já é um. Ele o Bruno já consegue fazer, né? O Bruno Rodrigues já é esse cara, mas o Nicão não entrou para fazer essa função, na minha opinião, hoje. Eu acho que o Nicão teve algumas funções nesse time do Cruzeiro hoje. Ajudar o Cruzeiro a ganhar o meio de campo. Não sei se alguém tem dúvida que isso aconteceu. Ele ajudou muito ali o Ramiro, Matheus Vital, o Richard. Ter um controle maior com essa bola no chão no setor ofensivo. Eu vi ele jogando muito de costa, Isso, João. ia falar isso agora. No ator, o Nicão fez pivô várias vezes no primeiro tempo. Isso é importante para você segurar a bola, o time compactar, chegar à frente para você ter volume de jogo, ter quantidade de jogador à frente para construir jogadas. E o Nicão, talvez, ele poderia pisar mais na área. Aconteceu menos hoje. Mas eu acho que dentro do que o Pepa pediu, eu acho que ele fez bem o papel. Ele não é aquele jogador agudo, Ju. Eu acho que aí é o mesmo papel para o Bruno Rodrigues ou Bilu, Wesley, Stênio, mas eu acho que o que o Nicão hoje, né, teve que entrar em campo e propor pro Cruzeiro, eu acho que ele propôs muito bem. Acho que o Nicão fez uma partida muito boa há muito tempo, viu? Desde que ele chegou, ele teve início bem no Cruzeiro, ali no Mineiro, depois caiu de rendimento, pegou um banquinho, eu acho que ele voltou bem, fez uma partida ok. O esquema que o Cruzeiro joga, vocês acham que funcionaria? Já fiz essa pergunta outras vezes, mas mais ou menos que jogava, por exemplo, o William, em 2013, um falso 9, vindo de trás para
para entrando na área? Ou vocês acham que não? Eu costumo dizer que tem que treinar. Se treinar e de der certo... acordo com o jogo, né? De acordo com o adversário. 15 ou 16, na primeira passagem do Mano Menezes, ele resolve o problema do Cruzeiro assim. Eu não sei se vocês vão se recordar. Sim, eu gostava. Ele coloca o William para fazer a função. O Cruzeiro resolve o problema, consegue uma sequência boa no segundo turno e ali fica no meio da tabela sem problemas como tinha, né, até a chegada do Mano Menezes. Acho que foi em 2016 ou 15, vocês me corrigem aí. Mas o William, a qualidade do William é outro patamar, né? O Cruzeiro tinha esse jogador no elenco, então se for testar alguém, tem que ver se vai dar certo no treinamento e tentar na prática ver se funciona. Eu acho que o Pepa, ele vai, até pelo que a gente vê no histórico dele, ele vai tentar achar um jogador ali de referência, tá? O Henrique Dourado foi pedido por ele, ele até disse agora na entrevista que a gente acabou de acompanhar. Então, se o Gilberto não conseguir engrenar, o Dourado deve receber oportunidade. Boa. Vamos lá então, o Marlon, nota do Marlon aí, vai ser 8 também pro Marlon. A gente já dei a nota aqui, né? Richard ou Vai Raposo? Vamos falar dos dois volantes, né, João? Até pra gente falar sobre a posição. Richard e o Ramiro. O Richard é do 9. Eu acho que ele foi muito bem na partida, muito bem. Cobrindo muito bem os zagueiros, apoiando os laterais. Dou 9 pro Richard. O Ramiro, eu dou 6. Dou 6. Foi assim, não fedeu e nem cheirou. Não comprometeu, mas também não fez muita coisa. Mas... E aí, Gilmar? Cara, o Richard é aquele jogador que caiu como uma luva, né? Taticamente pro Pepa. É um cara que vem sendo muito importante. Esse aí pra mim foi o melhor da partida lá do Bruno Rodrigues, tá? Já que tem gente aí dando 10 no chat, eu vou dar 9,5, tá? Pro Richard. Vai ser minha maior nota aqui ao lado do Bruno Rodrigues. E o Ramiro, cara, eu já comentei bastante aqui, né, a minha visão sobre o Ramiro. Eu vou pegar o recorte do segundo tempo para dar uma nota melhor para ele. E eu acho que ele vai ser titular contra o Náutico novamente. Quero ver ele jogar bem, pô. Não é secando o cara, não. Eu quero ver ele mais participativo do jogo. O jogador tem que ser participativo. Tem que, durante os 45 minutos ali de cada tempo, tem que tentar fazer parte da partida. Às vezes eu acho que o Ramiro não tá fazendo parte da partida. E não é nem por questão tática, não, tá? É realmente pela questão de desligamento do cara. No momento sem a bola. Eu não sei, cara. Eu espero do Ramiro algo a mais. Eu vou ficar com uma nota 7 aqui, pelo início do segundo tempo que ele fez ali bem positivo, mas depois logo foi substituído. Então eu fico com 7 pro Ramiro e 9,5 pro Richard. Olha, eu também vou nesse critério aí, cara. Eu acho só que eu vou além. Eu vou dar 10 pro Richard, viu? Acho que é muito... A gente vai falar que 10 já pro cara, mas ó, o que vem fazendo o Richard nesse meio campo, fazia tempo que eu não via no Cruzeiro, cara. Fazia muito tempo mesmo, é bem participativo, não erra nenhum passe, tá sempre prestando atenção no que tá fazendo. Então o Ramiro, eu vou falar já, mas o Richard tá representando muito nesse meio campo do Cruzeiro aí. Já o Ramiro, cara, principalmente no segundo tempo, vai ser 7 pro Ramiro aí. No primeiro tempo, meio sumido e tal, mas o Ramiro, eu vejo ele fazendo uma função assim, como o velho sempre fala, aquela função sem bola, às vezes, ajuda na marcação, mas falta muito pro Ramiro, cara. Não é incisivo, não é aquele cara tomador. A gente queria ver, Gilmar, os números de tomada de bola de cada jogador do Cruzeiro, pra gente ver como é que tá o Ramiro nesse esquema. Lá, nesse jogo de hoje, o Richard, tá? Ele tocou na bola, o Richard tocou na bola 67 vezes. Ele acertou 90% dos passes, um índice ok. Vamos lá. Teve 4 interceptações e 2 desarmes. Agora bora pro Ramiro. O Ramiro tocou na bola 52 vezes e teve 81% de aproveitamento. Tocou bem menos na bola e errou bem mais. E aí ele teve uma interceptação e um desarme, gente. É isso que eu falo, sabe? Falta participar. Pra fazer falta, pra ganhar falta, pra desarmar, interceptar, chutar. Sabe? Participa do jogo, seja mais proativo. E não tá sendo. Será que isso é analisado?
Eu não sei, cara. Não sei, juro que eu não sei. Parece que não, né? Parece que Aí não. vou pegar o Felipe Machado aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar o Felipe Machado aqui. Ó, Jogou menos, muito menos, né? Jogou, ele entrou já na metade do segundo tempo. 28. Né? Ó, ele pegou 21 vezes na bola, mais do que a metade do Ramiro. Quanto foi do Ramiro? Vocês lembram de cabeça aí? 53. Tá, deve estar na média ali proporcionalmente, não sei, teria que fazer as contas. Mas ele teve 2 interceptações e 2 faltas sofridas. Não, 2 faltas cometidas. Então ele teve ali, por exemplo, de interceptações em quantidade menor de tempo de jogo, mais do que o Ramiro na parte que ele teve em campo. Mas assim, não é justa, tá, a comparação, porque o Felipe Machado jogou menos. Se eu pegar aqui como eu peguei o Richard, não, mas já dou mais justo. Eu já dou mais valor, porque teve uma assistência e tomou 2 vezes a bola em menos tempo, pô. É diferente, tá? O Ramiro, vamos lá, o Ramiro, ele é um cara já experiente, deixa eu pegar até a idade dele aqui. Ele tem 29 anos. 29? 29. Qual que é o nosso parâmetro pro Ramiro? É o Ramiro do Grêmio. E o que o Ramiro do Grêmio fazia? Cara, ele organizava o meio campo do Grêmio junto com o Maicon, junto com o Arthur. Ele ditava o ritmo do jogo. Ora ele jogava, sabe como? Como o Alisson jogou com o Pezzolano, aberto lá direito, com profundidade, chegando na linha de fundo, cruzando, finalizando. Era participativo. É esse o Ramiro que a gente quer, porque foi o melhor Ramiro da carreira dele. Até hoje no Cruzeiro, não é nem próximo disso. Então a gente sabe que ele pode entregar muito mais do que está entregando, principalmente participando do jogo, seja para fazer coisa boa ou ruim, mas tem que participar. Boa. Então tá aí. Ramiro, gente, Ramiro vai ser nota 6 na minha visão. Então 10 pro Richard e 6 pro Ramiro aí. E vamos passar pro Matheus Vital aí, velho. Os 2 meia, Vital e Nicão. Fala então vamos falar as funções. O Vital para mim 8. Muito bem na partida. 8,5. Eu acho que ele e o Ramiro foram os melhores para mim. Acho que até mais do que o Bruno, na minha opinião. O Bruno foi bom também, no meu patamar, entendeu? Mas o Ramiro, o Vital, eu dou 8,5. O Nicão não jogou mal, tá? É um jogador mais de cadenciar, de toque, mas não jogou mal não. Eu dou 8 pro Nicão. Não achei que foi mal não. E aí, Gilmar? Até comentei já, né? Pelo que foi proposto, o Nicão entrou para uma função. Acho que ele fez muito bem a função dele em campo. Dou 8 também para ele ali. Perfeito. Sim. E o Matheus Vital, cara, eu vou dar 8,5. Matheus Vital, que surpresa positiva. Só não machuca, meu filho. Todo pós-jogo do Vital, a gente fica lá de olho no treinamento para ver se ele tá bem, se ele vai participar. É verdade. Pelo amor de Deus, Vital. Vai fazer um fortalecimento nisso daí, pô. Que tá surpreendendo. Eu já sabia desse Matheus Vital aí. Que eu já acompanhava o Matheus Vital, até devido a minha esposa ser corintiana, né? Tem que aí assistir os jogos de vez em quando e tal. Eu sempre vi um futebol bom no Matheus Vital. Lembrava também na época de Vasco. Na época de Vasco também lembrava muito do Matheus Vital. Eu acho que até fez melhor campanha do que da época de Corinthians. Na época de Corinthians, lá, meados de 2019, quando o Cruzeiro estava sendo rebaixado, fez uma das melhores campanhas dele com o Corinthians. Cara, eu sempre vi futebol, mas aí tem essa questão, né? Não pode deixar, como teve uma questão que eu trouxe essa semana, o Roger Flores falando, que ele não pode ser aquele cara principal. Talvez o futebol dele foi apresentado hoje melhor, porque hoje tinha 2 meias, Nicão e ele. Então ele não tinha aquela pressão psicológica. Opa, eu sou o único 10 aqui, cara. Como é que, entendeu? Não tem essa pressão psicológica. Então hoje ele rendeu e vem rendendo muito bem nesses últimos jogos, cara. Vai ser 9 para ele, pelo que vem apresentando, não só de hoje, cara. Eu acho que como o Gilmar falou, uma surpresa aí boa, agradável. Surpresa boa, agradável pro Cruzeiro. E o Nicão, né, já que o pessoal comentou dessa parte dele, que foi mandado pelo técnico e ele cumpriu, isso quer dizer uma coisa boa, né? Taticamente, pô. Se ele cumpriu o que o técnico pediu, quem sou eu pra falar qualquer coisa do Nicão, né? Então 8 pro Nicão também. Eu acho que hoje o Nicão ele vai ser muito mais importante como 12º, 13º jogador do que como titular. Eu acho que ele, taticamente, eu acho que não tem lugar pra ele, tá? Ali entre os 11 principais. Em jogos específicos, o Nicão vai estar lá.
ele vai ser aquele cara que vai jogar bastante na temporada. Mas não vai ser titular como o Bruno Rodrigues, não vai ser titular absoluto como o Matheus Vital, como outros jogadores, tá? Mas vai ser muito importante. Boa. Então vamos lá, Bruno Rodrigues e Gilberto. Já que o velho tá puxando 2, né? 2 em 2. Pela função, né? Pelo setor, né? Então puxa aí, velho. Bruno Rodrigues, pra mim, foi junto com o Richard e com o Matheus Vital, os melhores do Cruzeiro. Com certeza. Na verdade, teve muita gente boa no Cruzeiro hoje. O Castan foi muito bom, entendeu? Você tem justiça, falar que foi um só foi melhor. Mas eu vou dar 9 pro Bruno Rodrigues. Não só pelo gol, batalhador, movimentando o tempo todo. E pro Gilberto, hoje, por incrível que pareça, vou dar nota boa pro Gilberto, porque o Gilberto tentou fazer os gols. O goleiro não deixou, né? E perdeu uns gols também, porque afobado, talvez até pela pressão de ter outro jogador chegando. Mas o Gilberto hoje vou dar 7 para ele, não foi tão ruim não. O time jogou bem, senão não teria ganho. Ele fez um papel muito importante de deslocar e segurar zagueiro. O zagueiro segurou os zagueiros do Grêmio lá, porque ele tem força, né? Então, assim, vou dar 9 pro Bruno e 7 pro Gilberto. E aí, Gilmar? Eu vou seguir lá a nota, né, que eu já havia dado pro Richard, né, como eu tinha dito pro Bruno Rodrigues, 9,5. O cara fez o gol da vitória, então não podia ser diferente. E, cara, o Gilberto, hoje eu vou ser mais crítico do que em outras partidas. Principalmente por aquele gol que ele perde no segundo tempo. Nossa. Vem falar agora, mãe. É gol de vitória. Não pode. Centroavante, cara, não pode perder aquele gol, velho. Pode perder aquele gol, não? Não pode. Não vou falar nem que não pode errar a meta. Não é acertar o gol. É a bola na rede, tem que acertar. E, assim, são lances como esse que vai minando. Eu já tinha dito isso aqui, né, durante a semana. Acho que vai minando a confiança do Pepa sobre ele. Assim que o Henrique Dourado estiver disponível, vai entrando, filho. Além de a gente saber hoje, né, Gilmar, que foi um pedido dele, né? Exatamente. Eu te falei isso, Falei então, na live anterior que eu... Não, porque a gente sabe que é um pedido dele, então a preferência dele é pelo pedido dele, pô. É no vídeo meu de hoje que eu falo que o Dourado jogou com o Pepa. Ele jogou com o Pepa lá no time de Portugal, lá no Gil Vicente. Ele jogou com o Pepa. Acho que no Gil Vicente. Ele vai ser prioridade. Por ter, de repente, colocado a vitória do Cruzeiro em risco, eu vou dar 5 pro Gilberto. Vou ser bem crítico hoje. Porque poderia realmente aquela bola ter feito muita falta. E se você pega o lance de frente, assim, tem uma câmera que mostra, cara, que, mano, só rolar. Faz. Então poderia ter sido fatal. Olha que diferença, ó. O Bruno Rodrigues, como deu 9,5, eu vou dar 9,7. Então, nota 9,7. Mas aqui, 9,7 pro Bruno Rodrigues. Um jogadoraço, cara, jogadoraço. A gente vinha falando que há 4 jogos que ele não vinha rendendo, mas mesmo quando ele não rende, praticamente o melhor do time. É a realidade, cara, porque é um jogador diferenciado. E muito humilde, tá? É muito humilde jogador aí. Você vê nas entrevistas dele, o cara humilde na jeito de falar e muitas outras coisas também. Representa demais, principalmente puxando como ponta. É por isso que eu acho que às vezes o Pepa colocava ele de lateral, porque ele sabe fazer essa função de puxando pelos lados ali, né? Não serve para marcar. Mas eu lembro que o Pepa, o técnico anterior, Pesolano. Ele colocava... Pessolano. Ele colocava o Diala. Não, fugiu até o nome do zagueiro lá, que a gente tava falando agora há pouco aí. O Brock. Colocava o Brock fazendo até o meio de campo, e do meio de campo quem assumia era o Bruno Rodrigues. Vocês lembram disso? Sim. O Paulo Pessolano fazia isso. E hoje, nesse esquema que joga hoje o Marlon ali pelo lado esquerdo, acabou que deu melhor ainda, porque acaba que faz a função... ficar mais fácil o Bruno Rodrigues ter essa tranquilidade, jogar do meio pra frente ali, puxar. O Bruno Rodrigues arrasta a bola bem demais, cara. Ele pega... Foi 3 ou 4 bolas que foi lançada pro Bruno Rodrigues puxar aquele lado esquerdo ali. Pelo próprio Marlon, pela zaga do Cruzeiro, né? Lançadas pra ele puxar aquele lado esquerdo ali. Ele faz muito bem isso aí, cara. Então nota 9,7 pra ele, né? E pro Gilberto também sem tirar aí a questão do gol perdido, que o
O Bruno Rodrigues fez o gol da maneira certa, né? Batida pro chão, pra dar o kick e ir pro gol. O Gilberto já isolou a bola lá nos cafundó do jogo. Pra ficar na média, eu vou dar também 5 pro Gilberto aí, pra ele ficar na média e passar de ano. Mas tá chegando aí, ó, Henrique Dourado, hein? Henrique Dourado tá agora eu vou colando dar aí um hoje. 10, tá? Eu vou dar um 10 agora. Pepa deu um nó tático no time do Grêmio. O time do Grêmio não caminhou em campo. O Cruzeiro foi supremo dentro de campo. Ô, velho, você pegar o time do Grêmio, velho. Velho, você pegar o time do Grêmio. Pega o time do Grêmio, ó. João Pedro, um excelente jogador. Bruno Alves na zaga, o Kahneman. Né? Meio de campo, você tem um Lucas Silva, que tem referência aqui no time do Cruzeiro. Lá na frente o Vina, que é um excelente jogador. No meio, baita no volante. Passei o Bitelo, quer dizer, o Bitelo, né, velho? Bitelo, lá na frente Soares. Nossa, então, é o time pesado do Grêmio, né? O Marlon conseguiu parar bem o Bitelo hoje, viu? O Bitelo no primeiro tempo ali, em alguns momentos ali no 1 contra 1 com o Marlon se deu muito bem. Natan, aquele ex-atlético, né, o Natan? Ex-franga, isso. Ex-atlético, Natan. Então, nunca tinha perdido pro Cruzeiro, ó, perdeu... O toba dele, ele perdeu naquele jogo perdeu, lá, tem uma foto só, tem uma foto. 1x0 lá do gol do Ayrton lá, caiu aquela franga lá. Tá aí, velho. Agora os que entraram, né? Vamos falar dos que entraram, né? O velho falou aí do Pepa, né? O Edilson falou assim, ô Jonathan, o velho, a pressão dele já tá caindo aí. Horário já, é por causa do horário, gente? Provavelmente, você tava rindo aqui por causa disso. Nós tá acabando já. Tá acabando, velho. O velho deu a nota aí pro Pepa. Nessa a gente tem que ser humilde aqui, cara, e reconhecer que até aqui a diretoria do Cruzeiro vem sendo um caso à parte pra achar técnico, viu? Não é achar não, os caras analisam muito bem até chegar no nome, né? Foi assim com o Pesolano, o crédito total ao Paulo André, e o Pepa, não sei ali quem cogitou, mas... Foi um baita de um nome achado no mercado, que já tinha tido sondagem aqui no Brasil por outros times, e chegou pro Cruzeiro e resolveu a coisa muito rápido, né? Se vai engrenar de uma forma que a gente quer, é outra história, mas que o time já tá organizado e a gente não consegue ver isso em outros técnicos que estão há meses aí, né, velho, no Brasil, isso é fato. Cara de time. Os que entraram em campo, né, o Machado, aí, Bilu véio. E o Alisson, né? Machado, Alisson, Bilu, né? Eu dou 8 para todos eles. O Bilu, sensacional. Não, o Machado pra mim 9,5. Machado. Vou dar 8 pros 3. Todos os 3 entraram bem dentro de campo. Quem entrou numa rotação menorzinha ali, errou alguns passes também, foi o Alisson, só. Mas porque entrou mais no final, não deu tempo de aquecer, né? Entrou numa rotação um pouquinho menor. O Bilu foi sensacional. O Bilu... muita velocidade, correndo muito, movimentando muito pela ponta direita, e o Machado com muita técnica também. Assim, foram ótimas. E o que a gente pediu, né? Machado e Bilu, a gente pediu isso no decorrer da transmissão. Teve uma seguidora, teve uma seguidora mais cedo aí, falou que sonhou que o Cruzeiro ia perder de 1-0, né? Tô achando que ele viu o azul errado, né? E foi o Cruzeiro que ganhou. É sonho na realidade. Então tá resolvido o problema. Não, mas foi 1-0 mesmo, só que foi vitória do Cruzeiro. Então o Deck aí viu o azul errado, né? Viu o azul errado e acabou se confundindo. E ó, 10 pra torcida do Cruzeiro, viu? A gente sabe, é óbvio, né? Que a torcida do Cruzeiro vai abraçar a causa onde for que seja. E foi assim, uma vez mais, Mineirão vai ser pequeno para quando a gente voltar a atuar em 2023. E a gente pode ter certeza que vai ser 55 mil, 60 mil todo jogo, viu? Eu sou Cruzeiro, sou ex-campeão da Copa do Brasil, sou tetracampeão brasileiro, Libertadores, só eu que tenho bi. Meu coração é Cruzeiro.